Bem-vindos de novo então aos vídeos sobre C# e ADO.NET. Temos então aqui já proveniente de vídeos anteriores uma aplicação feita, uma simples aplicação, claro, que vai guardando valores numa data table através do objeto dataRow, e depois temos aqui então uma implementação que nos permite apresentar os dados dessa tabela, ok? Temos aqui depois várias verificações, se os campos estão ou não preenchidos, se depois, ou melhor, depois vamos apresentar os dados e verificamos se existem ou não existem dados, e consoante a existência dos dados, o controle do programa é executado, apresentando aqui a informação que não existe em registros, ou então depois apresenta exatamente os registros pela ordem com que vão sendo introduzidos na data table. Complexo? Penso que não. Quem tiver dúvidas neste momento, acho que voltando 3 ou 4 vídeos atrás, facilmente irá começar a ter uma noção mais clara do que é que são estes objetos. Ora, neste vídeo, nós vamos introduzir aqui um pouquinho o que é o Data Grid View. Porque, reparem, nós temos estado aqui a apresentar os dados numa list box. Ora, se eu eliminar a minha list box, é evidente que eu vou ter aqui erros, porque a minha list box desapareceu. Ok, fantástico, cá tenho aqui muitos erros, list items.clear, ok, está aqui um conjunto de informações, e eu vou simplesmente fazer o seguinte: vou fechar aqui os erros, vou apagar tudo isto que eu tenho aqui dentro do meu CMD apresentar, ok? Isto por uma razão simples. Eu vou agora adicionar aqui, em vez de uma list box, vou deixar ficar aqui este registro, vou adicionar uma Data Grid View. Ora, uma Data Grid View vai me permitir fazer o seguinte, reparem. Ok, vou aqui esticar tudo isto, e agora vou simplesmente alterar aqui o nome, grelha, por exemplo, e quando eu clico em apresentar dados, eu vou simplesmente fazer isto. Grelha.dataSource é igual a tabela. Okay? E vamos ver o que é que acontece quando eu faço este clique, apresentar dados. Reparem como automaticamente a minha tabela foi buscar a estrutura dos dados da minha table, ou da tabela, neste caso da minha data table, e os foi apresentar, neste caso vazios, ok? Não há aqui dados para serem apresentados. Se eu adicionar agora João e depois 45, reparem, adicionar, e automaticamente aparecem aqui os valores. E, portanto, não foi necessário estarmos a fazer toda aquela implementação que vimos atrás com a list box, porque ao passar para o data source da grelha, e nós depois iremos ter ocasião durante bastantes vídeos de explorar as diferentes opções da Data Grid View, e tem muitas, acreditem que daria, ou vai dar para umas dezenas de vídeos, mas aqui, simplesmente passando estes valores, eu automaticamente defino qual é a fonte de informação para a minha grelha ser preenchida, e automaticamente ela encarrega-se de ir buscar toda a implementação necessária para apresentar os dados da minha tabela. Vamos aqui completar com o nosso label registros ou resultados, que ficou lá esquecido no fundo, okay? E que nós simplesmente podemos atualizar da seguinte forma: .text é igual, neste caso, registros, espaço, mais grelha.rows.count, .toString. E reparem na semelhança, isto é, quer a minha tabela e as suas rows, obviamente, quer o meu objeto DataGridView, contém então esta possibilidade de nós contarmos o número de linhas que existem na grelha. Então, neste caso, quando eu executar o código e tentar apresentar, reparem que por defeito vai aparecer aqui um registro, mas não existe nenhum. Porquê que aparece um registro? Porque aparece aqui esta linha, ok? Ora, esta linha aparece aqui, e nós depois iremos ter a ocasião de ver com maior detalhe mais à frente, mas esta linha aparece aqui por uma razão simples, é que por defeito a minha Data Grid View está preparada para eu poder adicionar manualmente novas linhas. Reparem, eu tenho aqui várias opções, uma delas é Allow User to Resize Rows, Allow User to Add Rows, e está definida para True. Se eu colocar False,
Se eu agora for executar, reparem, eu cliquei e automaticamente não aparece aqui a possibilidade de eu introduzir diretamente dados, ok? E então, só quando eu adicionar valores, ok, é que vamos ter a possibilidade de começar a ver aqui registros a aparecerem. Mas reparem que ainda assim eu posso chegar aqui e tentar alterar os registros. Algo que nós depois iremos ver como é que podemos modificar ou impedir que aconteça quando estamos a utilizar este tipo de objetos. Poderemos utilizá-los também para, mais para a frente, podermos ver como é que nós podemos sincronizar este objeto com uma base de dados e desta forma, sempre que fazemos aqui alterações, essas alterações vão se repercutir na nossa base de dados. No caso concreto, não pretendemos que isto aconteça e eu posso simplesmente dizer o seguinte, depois iremos voltar a isto, bastaria para isso eu ir aqui ao vastíssimo conjunto de opções e alterar aqui, neste caso, deixem-me cá ver, onde é que estás? Edit Mode, em vez de ser Edit on Keystroke or F2, colocar Edit Programmatically. Mas não se preocupem porque nós iremos aqui estudar isto com maior detalhe mais para a frente. Reparem como eu agora aqui vou colocar João, depois 23, adicionar e agora já não tenho a possibilidade de conseguir alterar os registros que ali estão, ok? Ficamos então assim a conhecer de uma forma muito básica, ok? O que é a Data Grid View. Isto porquê? Porque era importante nós introduzirmos isto então para entrarmos finalmente na ligação às bases de dados, neste caso de SQL Server CE. E é isto que nos vai começar a ocupar a partir do próximo vídeo e sempre que necessário, porque irá ser com certeza, nós iremos acrescentar conhecimentos relativamente a todas aquelas estruturas que já vimos, nomeadamente o Data Table, o Data Set e o Data Row, o Data Column, etc.